Boa tarde a todas e todos. Eu não tenho dúvida que hoje essa casa fez um importante trabalho na rejeição dos vetos que aqui foram apresentados. E eu quero iniciar a minha fala, afinal de contas, sou profissional da segurança pública e não posso deixar de repetir a frase da mãe do soldado da UPP de Cidade de Deus, que o soldado Felipe Pires Moreira, de 25 anos, e sua mãe, quando entrevistada, ela disse: ele não teve tempo nem de se defender. Por que eu inicio a minha fala nesse sentido? Porque, lamentavelmente, de certa forma, isso já foi abordado aqui pelo deputado Paulo Ramos, na sua fala que me antecedeu, mas, lamentavelmente, os números dos policiais, militares e civis mortos ou em serviço ou fora do serviço, esse número alcança cerca de 200 policiais mortos no ano de 2016. Nós não podemos, obviamente, aceitar ou entender como natural o que está acontecendo, né? A morte desses policiais tem que ser lamentada e, mais do que isso, ou tão importante quanto isso, é que nós possamos efetivamente entender que fenômeno é esse que vem de forma avassaladora atingindo os policiais. E eu quero dizer que eu sempre me manifestei que aquele que decide pela carreira policial decide por uma vida solitária. Aquele que decide pela carreira policial decide por uma vida em perigo. Aquele que decide por uma vida policial decide pelo bom combate, como aquele que amplamente é declarado na Carta de São Paulo. Mas o que está acontecendo agora é muito mais do que isso. O que está acontecendo agora, nós precisamos efetivamente entender qual é esse fenômeno social, porque a violência é um fenômeno social que faz com que a vida seja banalizada, que faz com que haja o desrespeito às instituições e faz com que hoje, né, o traficante seja uma referência na vida de muitas pessoas, ao contrário da vida de ser policial. E o que é muito interessante da gente verificar, que no caso desse policial, foi atingido alguém que veio do interior. E essa casa vem travando uma luta incessante no sentido de fazer o retorno dos policiais do interior para as suas áreas, não porque eles estejam na UPP ou porque eles estejam em unidades perigosas, mas porque, se o policial trabalhar na sua região, com certeza a qualidade da sua atividade será melhor do que se ele trabalhar fora da sua região. É evidente que quando fazemos um concurso público para um cargo na Polícia Civil ou na Polícia Militar, assumimos a responsabilidade ou aderimos a um contrato, digamos assim, em que podemos trabalhar em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso é evidente, mas cabe também ao gestor fazer a adequação desse profissional para que o seu resultado, a sua atividade tenha mais eficiência e tenha mais eficácia. E nesse momento, eu quero me reportar também, nesse momento tão doloroso, em que os policiais estão sendo mortos, nesse momento tão doloroso, em que os inativos não estão recebendo o seu salário. E vamos entender que cada vez que o Estado faz a seleção por pagar o ativo, e quero dizer que os profissionais de segurança receberam apenas 70% do seu salário, receberão o restante dos 30% no próximo dia 13, e os inativos nada receberam, e os servidores públicos nada receberam.
Eu quero dizer que quando se faz essa opção, é a opção mais fácil. É a opção mais fácil porque, lamentavelmente, o poder de confrontar o Estado na luta pelos seus direitos do inativo é nenhum. Qual é o poder de confronto que poderá fazer o inativo? Nenhum, absolutamente nenhum, a não ser o seu lamento, a não ser a peregrinação das pensionistas a essa casa de lei. Mas cada vez que eu não pago a inativo, o que eu sinalizo para o profissional da ativa é que ele não é respeitado depois de 35 anos de serviço. E se ele não é respeitado, é uma questão de tempo. Ele não estará sendo respeitado na aposentadoria, mas é uma questão de tempo que irá acontecer com ele. E é bom lembrar que cerca de 1.000 policiais por mês pedem para ir para o serviço da inatividade. Então, nós não podemos ver essa circunstância tão danosa ao serviço público, que vai se refletir na sociedade. Nós não podemos assistir isso em silêncio e, mais do que isso, nós temos que nos indignar com o que está acontecendo com as forças de segurança. Quero dizer aqui que fiquei muito apreensiva com a declaração corajosa do chefe da Polícia Civil, o delegado Fernando Veloso, quando deu uma entrevista na Rádio CBN. O delegado Fernando Veloso falou do colapso que poderia atingir a Polícia Civil. Nós abrimos e sabemos que estamos voltando a épocas que não queríamos mais ter, que é a época em que o policial pedia para consertar uma viatura, pedia papel, pedia toner para as delegacias. Mais do que isso, hoje, isso está virando cena comum na Polícia Civil. O Juizado Especial Criminal está fazendo uma aplicação de uma multa para que se reverta para contribuição de papel, de toner ou de conserto de viatura para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar. Os blindados, e aí nós temos que saber que o que aconteceu ontem em Copacabana, e eu quero dizer que fui titular de Copacabana em 2009, em 2007, 2008, e a realidade de ontem não era mais a realidade de Copacabana, né? Quero lembrar aqui que não havia indicador de homicídio naquela região, na região do Leme, na região de Copacabana, alcançada pela 12ª DP. Eu quero dizer que mais do que nunca o episódio de ontem nos mostrou a importância dos helicópteros blindados. E esta casa hoje, de uma forma sábia, derrubou o veto, aumentando o número de vagas para piloto policial, uma função de extrema importância na estratégia das ações das polícias civis e das polícias militares, e da Polícia Militar e da Polícia Civil. Portanto, quando nós sabemos, através do chefe de polícia, que o abastecimento se dará em Macaé, quando nós sabemos de que um blindado, que um veículo blindado, não um helicóptero, é consertado pelo sindicato das transportadoras de carga, porque sabe da importância do que está acontecendo, quando nós recebemos, como aconteceu na Comissão de Segurança Pública, um pedido da Associação Comercial da área de Pavuna e Fazenda Botafogo, onde está de forma alarmante os números de roubo à carga, e aquela região é um distrito industrial, aquela região se destacou pela logística, e nós não conseguimos conter, é preciso fazer algo de forma emergencial. Mas eu não sei como o chefe da Polícia Civil vai poder exigir dos seus comandados um trabalho eficiente, quando esses comandados somente receberão o seu salário integral no dia 13 de outubro. O que dirá também os outros servidores públicos que ainda não receberam o seu salário? Eu não sei como é que um comandante da Polícia Militar
se dirige à sua tropa quando cerca de 200 policiais já foram feridos ou já foram mortos em razão da situação do Rio de Janeiro. Eu quero dizer aqui que eu tive o prazer de trabalhar com o secretário Mariano. Os jornais nos afirmam da saída dele. Eu quero dizer que eu reconheço a importância do trabalho do secretário José Mariano Beltrame. Eu quero dizer que a Secretaria de Segurança fez muito e deve ser reconhecida. O secretário, se sairá ou não, somente o governador poderá dizer. Eu desejo ao secretário boa sorte, eu cumprimento o secretário pelo seu trabalho, seja aquele que vá assumir esse cargo, que venha com o espírito, mas entenda de uma forma precisa que o projeto das unidades de polícia pacificadora, isso não está sendo visto, as pessoas estão chocadas porque aconteceu em Copacabana, mas que esse projeto precisa ser revisto, precisa ser reeditado, precisa ser entendido, precisa entender o que faz com que numa operação da Polícia Militar tenham sido apreendidos mais de 6 fuzis. Alguma coisa está errada nesse projeto e nós temos que ter coragem de admitir isso, de fazer a avaliação desse projeto e de decidir de uma forma firme, precisa, com respeito aos direitos e às garantias individuais, mas também com respeito aos profissionais da segurança pública, que precisam mais do que nunca do apoio dessa casa. Muito obrigada, senhor presidente.